conversar um pouquinho. Eu tenho alguns pensamentos para trocar contigo e eu espero que você não fique preocupado, mas eu ouvi falar que 2025 vai ser um ano difícil, economicamente, globalmente falando. E talvez você esteja pensando, poxa, aqui eu devo me agarrar, o que eu devo fazer se realmente as coisas forem ruins, né? Se for mais um 2020 fatídico ou até pior, o que fazer para ajudar a si mesmo, ajudar a sua família, ajudar as pessoas que mais importam para você. Poxa, você tá falando de fim do mundo? Porque eu ouvi falar que Deus vai vir e que as coisas vão melhorar e que tudo vai ficar bem. Tem coisas que podem acontecer e eu não sei lá. Eu estou longe de ser um perito, né, em alguma coisa nesse sentido sobre o fim do mundo, sobre apocalipse. O que eu gostaria de fazer nesse momento é compartilhar algo que funcionou para mim. Pode funcionar para você também. É desenvolver, papel e caneta, pega aí, 3 pilares para o seu ano. Se 2025 vai ser um ano ruim economicamente, globalmente falando, talvez você precise entender o que você pode definir de responsabilidade, de foco para o ano. E quando eu fiz isso, aquela ansiedade, aquela questão de estar meio com medo, sabe? Ela foi anulada. E o que é isso? São 3 pilares. Você precisa definir os 3 pilares para 2025. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição um documento que ele se chama 7 Ciclos da Vida. Esse arquivo ele foi construído numa vertente metodologias cristãs, onde tem no enredo bíblico momentos em que apóstolos escolhidos eles tiveram anos melhores. Por exemplo, o ano melhor para fazer aliança, o ano melhor para perseverar, para ter exponencialidade, anos que podem parecer longos, né? Mas na verdade é somente algo que ele deveria ter feito e não fez, né? E aí acaba tendo que um ciclo, por exemplo, de 7 anos acaba sendo afetado por aquele fatídico ano que você não fez aquilo que deveria fazer. Então, se você tem essa questão de, poxa, o que eu posso fazer? O que eu devo focar nesse ano? Esse documento que está aí, você vai acessar ele de graça, vai estar no Drive ali, é uma planilha. Você vai simplesmente colocar o seu ano de nascimento e vai conferir ali dentro dos 7 ciclos qual que é o 2025, o que é para você fazer. E é bom você analisar o que são os anos anteriores, se você está vindo de anos já sem conseguir se sentir bem, realizado, enfim, talvez em algum ano no passado, em alguns desses anos, você não tenha feito as melhores escolhas, tá? Então, eu vou, por exemplo, puxar para mim. 2025, de acordo com essa metodologia, eu tenho que buscar aprender. Vai ser um ano de aprendizado para mim. E o que eu fiz já para me preparar para esse ano? Eu já separei um caderninho, um Moleskine, sei lá como é que chama isso, minha esposa que comprou para mim. Aí eu já comecei a anotar aqui, ó. Dá para ver? Então são estudos e planos para a vida. Eu coloquei a data de ontem que eu comecei a construir. Aí eu já comecei a fazer aqui alguns detalhes. Primeira coisa aqui na primeira página, eu tenho, né, o início. E eu te aconselho a ver o que é interessante para você para 2025 e você desenvolver a partir disso os seus 3 pilares, tá? Eu coloquei aqui, tá, o meu nome e tal. Aí eu coloquei os 3 pilares aqui, eu desenhei minha cara redonda aqui e eu desenvolvi esse projeto, até num outro vídeo eu coloquei ali como você desenvolver o seu planejamento de vida, né, para os próximos 5 anos. E aí eu comecei a desenvolver, desenhei aqui de novo. Enfim, eu estou focado em fazer isso acontecer mais do que nos últimos anos, certo? Mas é importante que... E como você anula, né, esses tempos ruins, o que você fez de errado, que você não acertou, que você não entendia, não tinha essa compreensão
né? A primeira coisa é você aceitar que você não sabia, não tinha essa informação que eu estou te passando agora. Então, a partir desse ponto, você vai conseguir se livrar desse sentimento, dessa culpa, e se sentir mais responsabilizado até, inclusive, né? Porque dessa vez você tem uma base. É muito importante você trazer a fé contigo, tá? Entender como você consegue o perdão por alguns erros que você conseguiu. Tá? Cada um tem a sua fé, eu não vou te chamar nem de religião, mas crenças, né? Então, você busque consigo mesmo entender o que é melhor para você, tá? E eu te aconselho, né, ouvir Jesus Cristo, buscar a palavra, né? Tem Bíblias, por exemplo, até mesmo online, onde você consegue entender o que Cristo falou. Se você quer mais do audiovisual, eu te aconselho aquela série The Chosen, ela é bem boa. Tem alguns filmes também, mas para quem está começando, eu acho que e é mais do audiovisual, acho que é um bom caminho, né? Para essa questão mais de espiritualidade, tá? Falando assim. E é um processo, tá? Talvez você precise de um ano inteiro, você tem que ter paciência, de um ano inteiro para se livrar desses traumas, dessas culpas, desses transtornos, certo? Mas pelos caminhos certos, você com certeza vai conseguir isso de forma rápida, tá? Mas é importante você não trazer ansiedade de um lado para o outro, né? Ou seja, trazer a ansiedade lá do medo do fim do mundo, por exemplo, para uma ansiedade para a solução que você precisa ter, né, para melhorar sua vida, enfim. Eu acredito que com esse documento, esse arquivo que você vai acessar, entendendo qual o próximo ano que está reservado para você, o que você precisa, né? Qual o fluxo, né? Não estou dizendo que é a única coisa que você precisa focar. Eu estou dizendo que você se focar, né? Por exemplo, aprendizado. Vai ser um ano de aprendizado para mim. Então, teoricamente, eu não vou fazer como outros anos, que eu precisava estudar uma coisa por um ano inteiro. Por exemplo, quando eu comecei a tocar violão, né, instrumentos musicais, isso há muito tempo atrás, eu percebia uma dificuldade imensa. E, por exemplo, um amigo meu estava ensinando um colega, ao mesmo tempo me ensinando, e eu percebia que o meu colega lá, o colega estava aprendendo, ele aprendia em 2 dias, eu demorava uma semana, 2 semanas para conseguir aprender. E provavelmente, né, eu não parei para analisar porque faz muito tempo, o ano era um ano difícil para aprender, não era o ano para entrar nesse fluxo de aprendizado. Então, se você, por exemplo, poxa, eu quero aprender tal coisa, será que é um ano para você colocar aí dentro dos 3 pilares? Bem interessante. Então, eu espero que você possa contribuir, talvez até nos comentários, e vamos trocar ideia, tá? Vamos sair de uma linha de absorver muitas coisas e deixar só com a gente, que isso faz mal também. Então, se você tiver alguma coisa aí que você está sentindo que pode estar te consumindo, desabafa, coloca aí e a gente vai trocar essa ideia. Eu vou com certeza ler seus comentários e a gente vai refletir mais sobre esse assunto.